abençoa a vida desse homem. Eu sei que ele é um homem de Deus, mas uma oração abençoadora nunca é muito. Bendito Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Ó Deus, que estamos aqui em consagração, guerreando, ó Pai, lutando, mas cada dia com nossos alvos, nossos objetivos direcionados a Ti, buscando cada dia o melhor em Ti. Por isso, ó Pai, nesta noite será mais uma noite de bênçãos. Amém. Nós já declaramos, profetizamos, ó Pai, que nós queremos ouvir a Tua palavra, e o Senhor vai usar o Teu Filho aqui com sabedoria e graça e unção para nos abençoar esta noite. Seja para com Ele, Pai, abençoa a Tua vida, abençoa o Teu ministério, abençoa a Tua igreja, abençoa a tua esposa, os Teus filhos, seja para com este Teu Filho, ó Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Quantos estão felizes, por favor, diz amém. Mas vamos ler a Bíblia então, Atos capítulo 1, versículo 12 ao 15. Por favor, pega a sua Bíblia. Eu queria que você conservasse a sua Bíblia aberta, que você segurasse em suas mãos, que nós vamos usar alguns textos bíblicos aqui. O pastor Sal me disse: Léo, hoje você vai pegar até 10h45. Eu falei: mas que coisa linda. Ele me disse que até 9h30. Então eu estou de olho naquele relógio ali. Ele disse que quando começa a passar, o povo sai e vai buscar mais pessoas para ouvir a palavra. Amém? Aprendi isso hoje. Coisa linda, né? Então, Atos capítulo 1, versículo 12, a seguir diz assim, está escrito: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Até o versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Digam comigo assim, amém. Muitas vezes você vai ver alguém ministrando esse texto, e ele vai começar lá em Lucas capítulo 24. Então veja, esse texto aqui, ele é um texto que você está lendo, que existe aqui uma performance para uma comunhão. Fala comunhão. Mais forte, fala comunhão. Diga assim, preservando. Vamos repetir porque o português é complicado. Diga, preservando a comunhão. A pergunta a se fazer é: como que eu faço para preservar a comunhão? Imagine só, você ficou o ano de 2016 orando, jejuando, fazendo campanhas, se sacrificando, e está terminando o ano. E de repente, eu não sei se você tem algum problema com alguém. E o que eu vou ministrar aqui agora foi o que eu vivi há 2 semanas atrás. Então são situações que acontecem. Então eu quero te provocar, não é, para você ler comigo alguns versículos de Lucas capítulo 24, para que você tenha luz do que nós lemos. O certo seria eu ler aqui, mas eu estou te provocando para você começar a pensar. Lucas 24, 36. Eu costumo fazer algumas leituras extensas, mas eu te garanto que você vai ter entendimento do que você estará lendo a partir de agora. Amém? Então Lucas 24, 36, a seguir diz assim. Quem encontrou diz amém. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Versículo 50. Levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Nessa leitura você vai encontrar, repita comigo, primeiro uma ordem, diga promessa, diga aí uma provocação. Fala provocação. É para vocês irem para Jerusalém. Agora, se você ler todo o capítulo 24, você vai encontrar algumas lições. Jesus morreu, ressuscitou, e ele começa a andar com 2 discípulos. Os 2 estavam em Emaús. Só que Jesus estava andando com aqueles 2 homens, com aqueles 2 discípulos, e eles não entenderam que era Jesus. Então Jerusalém estavam todos apavorados. O que aconteceu com Jesus? Por que ele morreu? Ele sumiu. E Jesus conversando com eles, e eles não compreendiam. E Jesus disse aqui no versículo: e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o ato seja revestido de poder. Então, Jesus morreu, Jesus apareceu aos 12, e ele começou a conversar com aqueles discípulos, porque eles não tinham compreendido. Eu tenho certeza, eu congrego já, aceitei a Jesus, tem 25 anos, tem hora que a gente não entende as coisas, é ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Tem hora que você fica com aquela oração: Senhor, eu queria fazer uma prova, não é? É verdade ou não é? Diga amém aí. Então havia uma grande confusão aqui neste momento. Ora, se Jesus morreu e havia ressuscitado, por que ele não subiu? Aí ele ficou e fez essa provocação: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de, fala, poder. O que Jesus está fazendo com isso aqui? Vocês precisam aprender a ter comunhão, fala comunhão. Vocês ainda não compreenderam, vocês não sabem adorarem juntos, vocês não sabem congregar, vocês não sabem adorar, vocês são confusos. Ainda não terminei a obra. Diga-se: Jesus ainda não terminou a obra. Então essa igreja aqui, ela está sendo transicionada. Quem é o homem que ficou com a responsabilidade magna de ensinar os ensinamentos de Jesus para que a igreja se tornasse verdadeiramente uma igreja? Diga o apóstolo Paulo. Diga o apóstolo Paulo. Havia uma confusão do judaísmo no meio do cristianismo. As pessoas estavam confusas. Que negócio é esse de orar em línguas? Que negócio é esse de profetizar? Que negócio é esse? Havia uma confusão. As pessoas não tinham discernimento. E a comunhão estava sendo quebrada. Aí Jesus pega, irmãos. Jesus tem hora que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que Jesus é aquele cara, né? Na geração de hoje, Jesus é o cara, né? Bonzinho. Jesus, bicho, Jesus não é o cara, não. Jesus é o Senhor e Salvador, amém ou não? Tem uma geração aí totalmente enganada com Jesus, que é o cara, que ele é bonzinho, que pode não. Pode o que está escrito, amém ou não? Amém? Se eu falar alguma coisa exagerada aqui, o pastor Salmo ele vai passar a régua depois aí, amém ou não? E eu já vi que, quando eu ouvi o pastor Salmo, eu falava: rapaz, como é que eu vou ser amigo desse cara? Parece que ele é meio duro assim, meio bravo. A esposa então passa, meu Deus. Depois que eu conheci o pastor Salmo, é um homem de Deus, abençoado, quebrantado, chora pela igreja. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu só vim aqui para confirmar o que eles já ministraram aqui, amém? Eu não estou falando nada diferente aqui. Tudo que foi ensinado aqui eu estou acabando de falar, porque o Espírito é o mesmo. Glória a Deus ou não? Ai de mim se chegasse aqui e achasse que ia fazer alguma coisa diferente. Eu estou aqui desfrutando daquilo que vocês têm recebido aqui da parte de Deus. Glória a Deus ou não? Agora veja bem, a confusão está aqui, irmão. Nós temos que ler, entender e compreender e discernir a Bíblia. Tem que ter o texto, o contexto e o pós-texto. O nosso povo não pode ser mais um povo infantil, um povo criança. A crise está aí, e Jesus também, amém ou não? Quem resolve o problema da crise, não é Cristo? Verdadeiramente você crê que você vai superar a crise ou não? Esse povo que estava em crise, estava em crise. Quer ver? Olhe bem, leia para mim por favor, Lucas 24, junto comigo, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem.
Veja bem o versículo 25 do 24. E ele lhes disse: honestos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não acreditam naquilo que vocês já ouviram? Por que vocês são tão confusos? E aí o que comecei a estudar e a meditar, e eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, comecei a ler, a orar de madrugada. Minha esposa sabe, eu tenho, pela misericórdia, eu tenho acordado 2, até 3 vezes para orar ao Senhor, sabe, para buscar a face do Senhor, porque eu me conheço. Um dia eu fiz uma oração e disse: Senhor, me livre de mim mesmo, tem misericórdia. Sabe, irmãos, a coisa não é fácil, entende ou não? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, a pergunta é: como que eu faço para preservar a comunhão com meu irmão? Diga assim: como que eu faço para preservar a comunhão com meu irmão? Fala aí para essa pessoa aí: como que eu faço para preservar a comunhão com meu irmão? Então, Jesus, ele fala para eles ficarem lá em Jerusalém. Lá tinha um cenáculo, um salão, 120 pessoas. E dentre essas 120 pessoas, é importante você saber o local e as pessoas. Atos 1,15. Por favor, pega a sua Bíblia. Quero que você confira na Bíblia. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão era junta de quase 120 pessoas. Eles, segundo os estudiosos, eles ficaram naquele local aproximadamente 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Havia uma variedade de pessoas que constituía aquela primeira assembleia de cristãos. Olhe bem, havia homens, mulheres, apóstolos, pessoas comuns, até membros da família de Jesus. Os irmãos de Jesus, que duvidaram do ministério dele, lá está lá em Mateus 13, 55 a 56, que duvidaram, que não acreditaram no chamado. Esses discípulos de Emaús, possivelmente estavam lá também, entre os 120, estavam lá pessoas comuns, como nós aqui, pessoas aqui, apóstolos, pastores, bispos, diáconos, evangelistas, bispos, irmãos, pessoas que estão aqui para servir a Deus, e eles estavam juntos. E eles precisavam de entender a palavra de Atos capítulo 2, a coinonia, de ter tudo em comum. Fala a verdade, queridos. Relacionamento não é coisa fácil. É ou não é? Começando da nossa própria casa. Então Jesus estava ensinando essa igreja que eles tinham que aprender a se relacionar. Tinham que saber compreender o momento de compartilhar, de dar e de receber. Ele estava ensinando a reciprocidade. Deixa eu dizer uma coisa: você ficou o ano 2016. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir, amém ou não? Aí alguém vem e pisa no seu calo. Aí você, mas não é possível. Aquele irmão, aquela irmã, você ficou o ano inteiro buscando a Deus, ou você ainda não resolveu o seu problema? Não, mas espera aí, sou eu que sou ofendido, foi a pessoa que me ofendeu. Eu aprendi uma lição tremenda nesses dias, com 2 pessoas, um de dentro da minha casa, é meu sogro, vou falar logo, porque se estiver vendo na internet, ele é uma benção, mas ele é uma benção, porque eu estava pregando sobre Efésios 4, que eu vou falar daqui um pouco, versículo 1 e 2, e um líder daqui de Goiânia, um homem muito abençoado, e ele falou alguma coisa que meu coração não ficou legal, e eu falei: meu Deus, mas como é que pode? E eu disse: eu vou ter que orar. Eu fiquei 2 semanas orando a Deus, e eu aprendi algumas coisas concernente a isso aqui, esse estar junto com pessoas, você orar, você jejuar, você congregar, você participar de uma comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta somente você ter fé em Deus, você tem que ter fé em Deus e você também precisa acreditar nas pessoas, amém ou não? A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim. É assim ou não é? Amar a Deus e o próximo. Então não adianta você se santificar porque eu sou santo, eu sou intocável, não é? As minhas coisas são certinhas, eu não quero andar com aquele grupo, porque aquela pessoa tem aquele defeito, ele tem aquele problema e eu sou diferente. Não, meu irmão. Se você está compreendendo, se aquela pessoa está sem compreensão, Deus vai te usar como instrumento na vida dela. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus fez com que essas pessoas ficassem juntas, para preservar aquela comunhão. Quem está entendendo diz amém. Meu amigo, 120 pessoas oravam num salão, aí ia lá
no templo, orava no templo, voltava para o salão 10 dias, ficar lá em Jerusalém, vai acontecer algo vai acontecer. Repita comigo, algo vai acontecer. E aquelas pessoas estavam orando e jejuando, e ali tinha pessoas que duvidavam do ministério de Jesus, os próprios irmãos de Jesus duvidaram. Ali tinha Pedro que negou Jesus, mas o melhor ainda estava por vir. Sabe, irmãos, quando é que nós vamos andar juntos? É quando você compreender que a sua consagração, ela pode com certeza abençoar aquele que está próximo de você. Amém ou não? E ele só vai derramar a promessa, ele só vai cumprir aquilo que ele falar, se o nosso coração estiver em linha com a vontade dele, e não com a vontade dos homens. Esse é o nosso problema. Aí você muda de igreja, aí você vai para outro lugar. O problema não é a igreja, o problema somos nós. Digo, o problema não é a igreja, o problema sou eu. Nossa, mas que irmão sem educação, como é que ele fala uma coisa dessa para mim? Mas é isso mesmo, é assim que funciona. Meu irmão, quem que não quer a graça de Deus? Quem que não quer o poder de Deus? Quem que não quer, sabe, ficar cheio da palavra de Deus? Quem quer diz amém, por favor? Então nós temos que mudar. Sabe, naquele local ali, tinha os irmãos de Jesus que poderia ter reivindicado com aqueles que estavam ali, olha, o meu lugar aqui, eu preciso do destaque, eu sou irmão dele, afinal de contas. Eu tenho o privilégio aqui de ser irmão de Jesus. Então, se as coisas vão acontecer, que eu preciso ser primeiro. O João poderia ter reivindicado, olha, escuta aqui, Jesus falou para mim cuidar da mãe dele, de Maria, foi eu que fiquei lá na cruz, todos foram embora. E o Pedrão poderia ter reclamado, ó João, foi você que me convidou para esse problema aqui, ó Pedro, ó João, resolve a onda aí. Mas não teve nada disso. Jesus estava preparando aquela comunidade, Jesus estava preparando aquela igreja para cumprir o propósito que é dele, amém ou não? Diga comigo assim, o propósito de Jesus, fala por favor, o propósito de Jesus sempre será maior do que o meu. E que então Jesus está provocando essas pessoas. Você sabe que Jesus provocou Ana, Jesus olhou para Ana e falou, minha filha, eu vou acabar com sua vida, viu filha? Você pode ficar tranquila, que você vai ser humilhada. Eles vão te interpretar de uma forma totalmente errada. Você vai ser tido como bêbada, como uma largada, né? Como uma mulher que está passando um vexame muito grande. Deus começou a provocar Ana. O que aconteceu no final? Deus honrou a fé de Ana, amém ou não? Glória a Deus ou não? Mas eu não aceito ser provado, porque eu aceitei Jesus, as pessoas me garantiram que eu ia ser uma pessoa muito abençoada, e eu te digo que você é muito bem-aventurado em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso a Jesus para ver se pega mais fogo aí? Glória a Deus ou não? Isso aqui é uma provocação, irmãos. Vai lá e fica lá em Jerusalém e começa a orar. Quantos anos você congrega aqui? Depois que eu fui para a igreja, misericórdia, meu Deus do céu. E os questionamentos? E as indagações? Eu compreendo que quando tem um silêncio, porque alguém está entendendo o negócio. Amém ou não? E o questionamento seu, final de ano? Escuta aqui, você de repente está com medo de ir passar o Natal na casa do seu irmão, da sua irmã, do seu parente, do seu amigo, porque esse ano ele conquistou mais do que você. Você pensa que ele conquistou. A sua vitória já está garantida, ele ainda tem que buscar. Alguém disse, não, eu não gosto de Natal, porque Natal uns tem, outros não tem. Eu fiquei pensando nessa coisa, não tem, outros não tem. Conversa fiada, eu estava ali no supermercado, vem cá, e um rapaz pediu, paga um leite aí. Nós pagamos o leite, eu olhei para aquele rapaz, aí deu logo um frango para ele. Aí demos para ele lá um ovo, eu já estava dando um pacote de batatinha, a mulher do caixa começou a chorar. E ela chorou. E as minhas meninas e André, porque eu sou assim mesmo, sabe, eu sei que a lei da semeadura ela é irrevogável. Quem planta em Deus recebe o dobro. E eu procurando um homem para dar mais para ele, ele ficou tão assim que ele foi embora. Eu falei, meu cara burro, rapaz. Eu ia dar para ele mais algumas coisas. Isso é uma coisa para você, não tem nada disso não, meu querido. O aniversário é de Jesus, todos nós temos, basta você compreender, todos podem ter Jesus. A festa é para ele, amém ou não? Então nós nivelamos a coisa por baixo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho que nada. Se você tem Jesus, você já tem tudo, amém ou não? É assim que funciona. Então, veja bem, você não pode permitir que a sua comunhão seja quebrada por causa das adversidades, porque alguém falou, porque alguém me desmereceu, alguém me apontou. Eu fiquei sabendo, olha aí, eu fiquei sabendo. Eu tenho uma tristeza com essas coisas. Aquele irmãozinho que você fica lá na porta, se você não pegar na mão dele, ele se desvia, meu Deus. Oh, Jesus dos crentes. Então vocês vão ficar juntos.
Você tem que aprender a abençoar uns aos outros. E aqui vai ter os apóstolos, que não são melhores que vocês. Aqui vai ter as mulheres. Aqui vai ter esses jovens. Aqui vai ter essas pessoas comuns. E vocês estarão orando. E eu vou me revelar a cada um de vocês. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Amém. Então, queridos, você precisa entender essas coisas. Se você não compreender, é como se você não tivesse convertido. No mundo vocês serão literalmente somente abençoados. O texto diz isso? O que está escrito? O que Jesus diz? No mundo tereis mas tem de bom? Alguém diz assim: olha, irmãos, aonde tiver olha o singular aí, olha o medo do texto. Onde tiver parece que é mais fácil andar, né, no monólogo. Onde tiver não, irmãos, lá em Mateus 18, 19, 20, seguinte: onde tiver 2 ou 3, amém ou não? Nós não somos singular, você é plural. Tem que aprender a conviver, a se relacionar. Glória a Deus, a irmã ali está dando glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Diga maravilha a Deus. É porque você já tem os seus problemas, né? Eles são tantos. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus estava cuidando dele. Amém? E nós temos que deixar de ser esses crentes individualistas. Sabe, a sua oração por você não está surtindo mais efeito. Comece a orar para o seu próximo, que Deus vai te abençoar ricamente em 2017. Ainda não terminou o ano, amém? Então, como que eu faço para preservar? Aí eu fiquei chocado, pastor Salmo. Aí me deu um choque. Vamos correr agora, que eu já vou terminar. O relógio não para, gente. Efésios. Isso é bom, viu, pastor Salmo, limitar o tempo. Esse negócio de falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o irmão fica aborrecido, e começa a beber água, começa a levantar, começa a mexer no celular, e começa... Ai, meu Deus do céu, ainda bem que ninguém fez isso que tem agora, hein? Então, vamos ler Efésios, no capítulo 4. Eu quero que você compreenda uma coisa. Se você compreender isso aqui, essa leitura, que eu tive que compreender, hein? Olha que eu já estou indo para casa aí de 24 para 25 anos que eu sirvo a Deus. Quem encontrou diz amém. Olha aqui esse texto que vai te desafiar. Ele é provocativo. Diga assim, ó, está escrito: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, diga suportando-vos, fala comigo, suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, meu Deus, eu preguei esse capítulo e não demorou uma semana, eu comecei a ter que viver o que eu preguei. E a André me disse: meu bem, você parece estar meio aborrecido. Falei: não, amor, eu estou orando, eu tenho que superar uma dificuldade, que eu contraí uma dificuldade, porque eu digo que você compreender que a culpa não é do outro, que o problema é você, as coisas serão bem mais fáceis de serem resolvidas, amém, meus irmãos? E aí eu fiquei tão encabulado com essa situação aqui, do Efésios 4, que eu fui procurar compreender no original grego, porque para mim só no português não estava bom não, então eu vou ter que entender isso aqui. Eu não sou muito bom em grego não. Suportar é perdoar sempre. Repita comigo, por favor. Suportar é perdoar sempre. É a máxima do texto. Então deixa eu te passar o que eu compreendi, porque de repente você vai entender diferente. A multiforme de graça de Deus, ela tem liberdade para operar no corpo, amém? Então eu comecei a compreender. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar é perdoar sempre. Eu disse: Senhor, mas eu tenho que ser conivente com aquilo que eu ouvi? O Espírito Santo diz claramente: não. O seu agressor, o seu ofensor, ele precisa de saber que você sabe quem ele é. Você precisa chegar com ele e usar o domínio próprio. Aí vê o domínio próprio de Gálatas 5:22. Falei: Senhor, mas que coisa linda, maravilhosa. Porque quando está na Bíblia, irmão, você pode acreditar que funciona, amém? Então, se você teve um problema com alguém, esse alguém você precisa chegar e conversar com ele. Meu querido, mas verdadeiramente você é difícil, viu? Afastando a cara. Oh, meu Deus. Eu não quero mais saber dessa pessoa. Olha, eu não vou conversar. Começando da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu relacionamento que você tem, dos amigos, etc. Eu pensei: meu Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho lido a Bíblia. Senhor,
ultimamente o Senhor tem sido tão gracioso comigo, com a minha casa, lá na igreja onde eu congrego, Senhor, tem misericórdia. Aí o Senhor, você está achando que está muito bom? Então eu vou colocar um problema para você melhorar um pouco mais ainda. Então eu descobri, irmãos, que o domínio próprio, ele faz parte dessa questão de suportar, ainda que você esteja certo. Diga assim, ainda que eu esteja certo. Você que vai ser o canal de bênção para consertar o erro do outro, porque ele está na ignorância. O que Jesus fez com isso aqui, meu irmão? Presta atenção nisso aqui. Capítulo 24, eles estavam perdidos, nécios, sem entendimento. Jesus está conversando com eles, não entendia, embrutecidos. Você não está sabendo o que aconteceu? Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu dos discípulos. Vá lá para Jerusalém, vai orar e jejuar, porque vocês ainda estão cegos. Vocês não compreenderam nada. A Bíblia diz aqui que Jesus fez com que eles entendessem as Escrituras, porque eles não tinham entendido. E muitas vezes nós ficamos sem entender o que está acontecendo. E é esse momento. Quem aqui quer ser mais abençoado, diz amém. Então você tem que vencer os problemas. Você tem que resolver os seus problemas primeiro. Quando eles começaram a orar, quando eles começaram a jejuar, aí a coisa começou, aí ficou pronto para eles receberem. Então olha aqui para você, Efésios 4, 1 e 2, que a palavra no original é perdoar sempre. Então o significado de suportar em grego é avne shomai. Eu não sou muito em grego não, muito bom. Avne, vemudo com x, avne shomai. Aí apertou mais. Eu fui mexer com o grego, eu falei, meu Deus, por que eu não fiquei somente no português? Aí significa, o que significa? Manter para cima. Mas como que eu vou manter alguém para cima que está me ofendendo? O desejo, ele vai ver, vai chegar o dia dele, o dele está guardado, o dela. Ei Deus. Aí chega alguém e ainda profetiza, aquela luta que você está passando, Deus mandou falar para você que vai resolver. Você pensa, é ele, é ela, vai chegar. E não é aquilo nada. Não é aquilo não, irmão. Profeta do caos, não é? Então é manter para cima, manter erguido. Diga-se comigo, manter erguido. Aí eu gostei disso aqui. Aguentar. Suportar. Oh glória. Tolerar. E por fim, carregar como se estivesse segurando algo para cima. Eu não posso deixar o meu irmão cair, ainda que ele tenha me ofendido. Eu falei, meu Deus do céu, não sou crente, tenho que converter de novo. Você já pensou, irmão, você levantar alguém que está te ofendendo, te perseguindo, te maldizendo, usando a rede social, usando o WhatsApp? É facinho hoje acabar com alguém, né? Zap! Meu Deus. É ou não é, irmão? Tem hora que você vem no culto, irmão, você sai todo contaminado. Eu sabia. Você sabia o quê? Você fica sabendo que você tem que orar, meu irmão. Então, você precisa compreender para você preservar essa comunhão, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem sido ministrado. Cabe a você guardar como depósito para que Deus cumpra o propósito dele, para que você seja uma bênção, para você contar o testemunho, como o casal contou aqui agora, venceu as provações, venceram os problemas e vieram aqui receber uma oração de gratidão. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? Se você está buscando só a Deus, excluindo seu irmão, você não é crente, amigo. Você está achando que é. Aí Deus foi me provocando. Léo, você não entende a palavra domínio próprio. Você está achando que domínio próprio é só para você não beber, que é para você não prostituir, que não é para você ficar irado. Não, meu filho. Domínio próprio é você consertar situações ainda que você esteja certo. E a clareza, você ainda convidou 1, 2, 3, você viu o que a pessoa fez comigo? Você viu o que ela falou? E a pessoa fala assim, é verdade, você foi ofendido. Pois é, então vamos juntar os 3 ou 4 agora e vamos orar por aquela pessoa. Amém, irmão? Isso é igreja. Aqui nesse 120 aqui, cada um estava pensando uma coisa, e agora, o que vai acontecer? E quando estava tudo certo, né? Do 24, no capítulo 1, aí chega no capítulo 2. Você quer ver o problema aqui, irmãos? É facinho você jogar a bênção fora, vai lá. Atos capítulo 2, ainda tem ali alguns minutos, olhando, eu passo salmo. Oh meu Deus, tem que fechar Gestalt. Atos capítulo 2, olha aqui. Qual era o ponto combinante? Ficar na cidade de Jerusalém para que o alto seja revestido de poder. Vai receber o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. As 3 festas comemoradas pelos judeus: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes.
Ele sabia disso tudo aqui. Jesus iria lhe surpreender nesse dia. Então havia antes. Eles estavam sendo preparados para receber algo extraordinário da parte de Deus. Amém ou não? Então versículo 14, 15 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão... Se alguém te chamar de bêbado, o que você vai fazer? Como chamou Ana? Olha que está todo mundo alegre. Rapaz, mas que negócio diferente é esse? Que vento forte é esse? Rapaz, mas eu estou com meu coração aqui queimando, meu Deus, eu estou chorando, vontade de gritar, vontade de correr. E logo alguém falou: não, vocês estão vocês estão loucos. Mas esse camarada, escuta aqui, mas esse aqui não é religioso, não sacrifica, esse camarada conhece a lei, ele não devolve os dízimos. O camarada está todo dia na igreja, o cara está falando que eu estou louco, que eu estou bêbado. Meu amigo, a Bíblia diz que quanto mais lhe for dado, mais será requerido. Nós temos que entrar numa visão, irmão, uma visão além do que nós estamos vivendo aqui. As nossas igrejas, irmãos, nós temos que conservar o nosso povo. Está acontecendo umas coisas, qualquer coisinha te fere, qualquer coisinha te magoa, qualquer coisinha você vai embora. Não vai não, você vai ficar aqui em nome de Jesus, amém ou não? Um dia eu estava pregando na igreja e disse: irmãos, misericórdia, a gente prega, tem alguns irmãos que não têm entendimento, pensa como um cavalo, e a irmã saiu triste, foi embora. Chamou a outra e falou: ó, irmã, eu não volto dessa igreja mais nunca. O que foi, irmã? Aquele pastor Léo disse que eu sou um cavalo. Falei: não, irmão, fala para ela que é uma horse, que ela não entendeu, né? Meu irmão, misericórdia, o que está saindo daqui é para te abençoar, em nome de Jesus. Então o povo não estava tendo entendimento, a comunhão estava sendo ofuscada, e o que poderia fazer a ligação, poderia convencer o judaísmo, poderia convencer aquele que não era crente, era o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence. Diga: o Espírito Santo de Deus convence do pecado, do juízo, da justiça. E eles não tinham entendimento. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, teve que ensinar para eles, para que não perdesse o que foi ministrado. Eu sou aquele que Moisés falou, eu vim cumprir a lei e os profetas, e o que está escrito lá em Salmos, eu sou eu. Aí, se tivesse mais tempo, nós íamos entrar em João capítulo 6. Jesus perdeu a sua multidão quando pregou o primeiro sermão. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? O povo só se alegra, como o pastor Carlos disse aqui. Irmãos, você vem na igreja achando que você vai ser abençoado quando ele lê o Salmo 121? O socorro vem de quem? De quem, irmão? Diga: oh, glória a Deus. Diga: oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, João capítulo 6, eu vou terminar aqui agora. São 71 versículos. Sabe, pastor Salmo, eu fiquei meio enlouquecido com aquilo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E eles diziam, aquela multidão: não, Moisés nos deu um maná a comer no deserto. E Jesus, no livro de João, fala que ele é o pão da vida 7 vezes. Eu fiquei encabulado, porque por que ele está falando que é o pão da vida? E disse: eu sou. Diga: eu sou. Sabe, irmãos, eu li algo que eu fiquei estarrecido. Eu não sei se você tem o hábito de ler, orar, jejuar, seu devocional. Você lê Bíblia, né, irmão? Eu fico preocupado. Eu fico preocupado, irmãos. Falar baixinho porque ninguém está ouvindo, né? Está na internet esse negócio. Quando o irmão fala: alguém lê Bíblia? Aí a esposa lê, né? A meia. Lê por nós, ora por nós, irmãos. Ai, eu espero que em 2017, todos nós, né? Quando nós começarmos o ponto 1 para 2017, não seja emagrecer, não seja isso, seja aquilo lá, que seja Mateus 6, 33. Temos que buscar o Senhor em primeiro. João capítulo 6, irmãos. Jesus começa a ser aclamado rei. Ele alimenta segundo os estudiosos, entre 15 a 20 mil pessoas. Chega o menino e entrega lá os pães e os peixes. E eu fico pensando se no meio daqueles 12 discípulos não tinha ninguém que tinha alguma coisa para dar para Jesus. Se não tinha um pão, se não tinha um peixe, não é possível. Mas chamou o menino, e o menino entregou tudo que ele tinha desprovidamente. Então eles vieram porque eles estavam com fome, e a Bíblia diz que eles estavam alguns dias seguindo a Jesus.
Diga assim: aquele que vier a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Sabe qual foi a primeira orientação que alguém deu? Se não me engano foi Filipe. Jesus, manda esse povo embora. Manda esse povo embora. Pastor Salmo, pastora Cássia, afinal de contas, cuidado desse povo que não traz benefício, que não traz lucro. Esse povo é complicado. O Senhor sabe, né, Jesus? Que esse povo aí tem um punhado de sacerdotes, aí tem judeus, aí tem fariseu, aí tem... Senhor, estão aqui só para ver se vai acontecer alguma coisa, só pedindo sinal. Na verdade, Jesus deu para eles duas coisas. Fala assim: Jesus deu duas coisas para aquele povo. Diga: Jesus deu pão e Jesus deu a palavra. Na verdade, Jesus deu para ele o verbo. O próprio Jesus se ofertou a eles, porque ele é o pão da vida e ele é a própria palavra. Amém ou não, irmãos? Êxodo 3, versículo 14, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ele estava falando: eu sou Deus. Então Jesus estava falando com ele nos dois sentidos. Jesus conhecia a cultura judaica e conhecia a cultura romana. O que os romanos faziam? Presta atenção. Mas tem gente inteligente, irmão. Os romanos faziam 93 dias de festividade. O que eles davam para aquele povo? Dava pão e circo. Fala comigo: pão e circo. Era mais fácil, não é? Alegrar aquele povo, enganar aquele povo, do que prender e manter aquele povo preso, porque era dispendioso, era caro. Então Jesus sabia que aquele povo, o que eles queriam? Comida, e ver se Jesus ia oferecer-lhes um milagre. Não. E eles queriam que Jesus fosse rei. Jesus pega e ensina para eles a palavra. Quando Jesus disse assim: aquele que comer minha carne e beber o meu sangue, esse será salvo. Meu filho. E eles conheciam a lei. Um judeu não poderia beber sangue. O que é isso? Como é que come sangue? Jesus estava dizendo para eles assim, eles interpretaram a coisa de forma literal. Jesus estava ensinando para eles alguma lição. Aquele que me aceitar verdadeiramente, aquele que compreender que eu sou o pão da vida, que eu sou Deus, aquele que me aceitar como Senhor e Salvador, esse terá o direito da vida eterna. Amém ou não, irmãos? Irmãos, chega de balela dentro das nossas igrejas. Não. Chega de teatro. Chega de explorar o povo. Chega disso, irmãos. Quando o pastor Salmo me disse: apóstolo Léo, vamos lá, vamos orar. Eu senti o coração desse homem. Falou: vamos abençoar o povo. Vamos orar para o povo. Vamos colocar as mãos ali, vamos ungir aquele povo. Eu senti que o pastor Salmo, a pastora Cássia, não é para aqui eu não estou aqui bajulando. Eu senti que eles amam o ministério, eles amam o chamado, ele ama a sua vida. Porque hoje tem muitos explorando o povo de Deus. Meu irmão, Jesus perdeu a sua multidão naquele dia. Foi naquele dia que os discípulos estavam indo embora. Jesus disse: quereis vós também ir embora? Pedro voltou e falou: não, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. A pergunta que eu faço para nós: será que nós chegamos na presença do Senhor, não só num culto? Será que nós choramos? Irmãos, eu estou orando para que haja isso aqui, para que haja lenços dentro dessa igreja, para que haja lenço, para que haja devoção verdadeira, para que haja amor verdadeiro, para que haja uma entrega verdadeira. Jesus estava falando para eles, falando para nós: vocês precisam de orar, vocês precisam de consagrar, e é isso que o pastor Salmo tem falado aqui. Se você está consagrando, se você está orando, o seu primeiro compromisso é com Deus. A partir do momento que você tem compromisso com o Senhor, você pode superar todas e qualquer dificuldades que vierem. Eu não vim aqui para apresentar uma performance de um apóstolo. Que negócio de apóstolo? Eu recebi uma unção, é um chamado, e como tal eu tenho que cuidar disso. É um ministério, é uma vocação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Essa cidade tem uma palavra profética para ela, que nós seremos a primeira cidade a se converter na face da terra. Mas só vai se converter se nós começarmos aqui a pegar os lenços. E você não se intimidar porque alguém está do seu lado. O Espírito Santo está se movendo na sua vida, está falando contigo, para você se quebrantar, para você chorar, e você está ostentando uma performance. Você está gélido, você está estático. Deixa Deus fazer mais na sua vida. Deixa Deus fazer na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé.
Queria que todos viessem aqui para frente, aqui nessas cadeiras aqui, e começassem aqui a pegar na mão aqui, começando aqui do pastor Saulo, você vai pegar na mão, nós vamos orar. Eu vou ter que passar aqui os 5 minutos que terminou ali, mas eu quero orar, eu quero fazer a oração, aquilo que pastor Salmo profetizou. Amém, pastor Salmo? Pastor Salmo liberou a palavra, que nós seríamos abençoados aqui. Eu vim aqui debaixo dessa palavra. Eu li o texto, né? Espero que vocês tenham compreendido. Eu acredito que você hoje, seus olhos serão, molhados novamente. Seu coração vai voltar a bater mais forte. A alegria vai voltar no teu coração. Você vai aprender a suportar esse irmão, Garuma Negevasu Yamai. Se eu fosse vocês, eu viria todos aqui, irmão. Não fiquem não, vem aqui. Faça parte dessa comunidade dos vencedores. Faça parte dessa comunidade dos ungidos do Senhor. Orobonai, Súbia. Eu tenho certeza que você é batizado do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você sabe glorificar o Senhor. Eu tenho certeza que você sabe falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero, eu preciso de ti, Senhor. Pai, eu quero melhorar minha vida aqui agora, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem me levantado. Senhor, eu tenho congregado nessa igreja. Eu tenho recebido palavras verdadeiras aqui, Senhor. Orobondagarama Subinai. Fecha os teus olhos aí agora. Vamos sentir a presença dele agora aqui. Vamos sentir a presença do Espírito Santo. Vamos preservar essa comunhão agora. Senhor, nós somos um. Nós estamos aqui em unidade, Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, Pai. Deus, o profeta desta casa, Senhor, ele liberou uma palavra aqui hoje, Senhor, que nós seremos todos abençoados aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai curar a alma, que o Senhor vai curar os sentimentos, que o Senhor vai curar as emoções. Deus, quem estiver nos ouvindo e vendo agora, essa palavra se estende também. Aonde você estiver pela grande rede, receba uma palavra agora de cura na tua vida. Receba uma restauração na sua vida pessoal, espiritual, sentimental. Receba agora um renovo no teu casamento, no seu relacionamento conjugal com teus filhos, com os irmãos da igreja, com os seus irmãos onde você trabalha. Oromanagasuya. E eu te digo, eu quero te provocar para que você ore. Eu quero dizer para você abençoar essa pessoa que está do seu lado. Começa a profetizar na vida dela agora, meu irmão. Começa a liberar uma palavra aí agora. Ah, pastor Léo, eu quero orar em línguas, eu quero glorificar. Então faça isso. Oh Deus, eu creio, Senhor. Orobodocomanai. Deus, se está faltando entendimento, Deus, nos dê o entendimento, Pai. Não nos deixe, meu Pai, nos perder, Senhor. O Senhor está falando conosco, meu Pai. Eu sinto a tua presença, sim, Senhor. Oh, meu Deus, eu não vim aqui para ostentar nada. Eu vim aqui para receber, Pai. Eu vim aqui para ser ministrado, meu Deus. Meu Deus, o Senhor disse na boca do homem de Deus que nós seríamos renovados, que nós seríamos abençoados, que nós seríamos ministrados. Oromondakaia, Oromandacomanaya. Deus de toda glória, eu quero declarar que compensa te servir. Compensa sim, meu Deus. Compensa reverter situações. Compensa se esperar. Foram 10 dias orando, jejuando, suportando uns aos outros, erguendo aquele que estava caído, meu Deus, abençoando aquele que estava chateado, aquele que estava sem entendimento. Oh, meu querido, abre a tua boca aí. Abençoa essa pessoa que está do seu lado agora, com os olhos fechados mesmo. Começa a profetizar na vida dela. Meu irmão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero profetizar na tua vida. Muitas vezes nós não cumprimentamos uns aos outros, nem na entrada do culto e nem na saída. Deus de toda a glória, é como se nós estivéssemos naquele salão, Senhor, naquele cenáculo, ó Deus, esperando, meu Pai, o Senhor trabalhar em nossos corações para receber o Espírito Santo, para receber a totalidade, a glória, para receber uma unção. Oh Deus, levanta aqui, Deus. O Senhor tem missionários aqui, Senhor. Esta igreja é uma igreja missionária, meu Pai. O Senhor tem usado esse casal de pastores, meu Deus, para desafiar, para que haja missionários, Pai, para serem enviados para os campos. Deus, esta igreja está em ascensão. Muitas igrejas estão sendo abertas no Brasil, fora do Brasil. Deus, há um desafio para esta igreja. Eu creio, Senhor, que 2016 está terminando, e 2017 esta igreja, meu Pai, vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Vai ter missionários, pastores, pastoras, obreiros disponíveis para a tua obra, cheios
do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que sabe o que significa a palavra comunhão, que sabe o que significa suportar o irmão, que sabe o que significa levantar o irmão quando ele está caído. Orobodocoia, oromandá súbia, orobodoborobo seba na gadabara súbia, dai assim, onai. Você que não está mais participando do louvor da igreja, você tem um chamado, meu filho, minha filha. O teu lugar é louvar, é adorar ao Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus, a tua palavra ministrada nesse altar, Senhor, antes de acabar 2016, essa pessoa iria receber, meu Pai, a promessa que o Senhor fez a ela, que ela seria restaurada, renovada, abençoada, que ela ia compreender esse momento e ela iria vencer esse momento, meu Deus. Restaura a comunhão, Pai. Restaura a nossa comunhão, Senhor. Quebra, Pai, toda a diferença, meu Pai. Somos um, somos igreja, somos o povo de Deus. Oh, mandasui, andai, Deus, eu sinto o calor do teu Espírito. Eu creio que muitos estão sentindo a tua presença. Eu creio, meu Deus, que é uma noite também, meu Pai, de buscar aqueles e pedir perdão. O Espírito Santo está dizendo aqui: procure aquele que lhe ofendeu, conserte com ele e com ela, porque eu tenho para contigo algo grande para lhe entregar antes de terminar esse ano. Coroiaciba, bobobedeque bobobochai, calabaruba dabadai. Tu tens liberdade, Senhor. A liberdade de operar em nossos corações, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Salabadobolabadagai. Meu Deus. Só um minutinho, louvor. Olha aqui para mim, deixa eu falar algo para vocês. Eu vi algo extraordinário aqui agora. Quando é que Deus confirma o que Ele mostra? Quando você sente barbaramente a presença dEle. Irmãos, eu vi um véu de uma noiva se abrindo. É coisa muito séria. Eu disse: meu Deus, Deus, que coisa tão linda. Deus, que significa isso? E Ele falar no meu coração: fala para a minha igreja se santificar. Fala para a minha igreja se purificar. Eu compreendo que é um momento especial de santidade. E o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que é isso que os pastores têm buscado aqui. Senhor, nós queremos uma igreja santa, Senhor. Senhor, não nos deixe corromper com tudo que está acontecendo. Eu vejo um homem chorando aqui, Pai. Senhor, que coisa maravilhosa poder ver, Senhor, essa beleza. Oromondeki, oromondokoi, oromondokoi. Eu compreendo que isso é a santidade do Senhor nesse lugar. Oromondai. Fale com Ele aí, porque Ele vai te mostrar coisas tremendas. Dê mais um tempinho para Ele, porque essa igreja tem buscado o Senhor e Ele está se revelando aqui agora nessa noite. Oromandakandarabasumai, orororokondoroboshai. Pai, quantos talentos e dons estão enterrados e estão sendo desenterrados nessa noite, diz o Senhor. Kalamarobadekerabadakomanagarassomanai. Alegomanai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus.
Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado que o Senhor nos cura, nos sara nesta noite, nos dá compreensão. Pastor Salmo, pastora Cássia. Assim diz o Senhor: muitos desse ministério estarão à procura de vocês para engajarem no ministério. Deus me mostra claramente. Chegou o momento dessas tendas, elas estão firmadas e elas serão estendidas. É o clamor do coração, do corpo ministerial, pastoral. Deus diz para ti, para vocês dois: é agradado do propósito, da seriedade, do compromisso. Quantas propostas têm chegado pelos fundos e com sabedoria Deus tem lhe dado escape. Oroia la sa, oroia la súbia, oroia cantar. Eu queria, pastor Salmo e pastora Cássia, que vocês subissem aqui, por favor. Eu já vou devolver esse microfone, eu quero passar algo aqui e já vou terminar. Estenda as mãos assim, por favor, pastor Salmo. Vocês, como membros desse ministério, estendessem as mãos para cá. Eu vi várias chaves sendo entregues na mão do casal, e são muitas igrejas que serão abertas, porque esse é o propósito desse casal, não só Brasil, além. Calabassobanai, chorobodequessamanagai. Espírito Santo, não tem sido fácil até aqui por eles, Pai, porque tem um chamado tão lindo, Senhor. Oh Espírito Santo, lavaciona. E são chaves poderosas que vão abrir finanças para alcançar cidades e países. Levanta as mãos para cá, igreja da concordância, da coinonia, da comunhão. Assim diz o Senhor, que muitos ministérios pequenos que estão sofrendo irão vos procurar, e vai agregar esse ministério para ser alimentado, para ser cuidado, para ser amado. Como pais, vocês serão de muitos que chegarão aqui. Glória a Deus. O Senhor me diz, pastor Saulo, você está chegando à estatura de um varão perfeito, que é a sua esposa, a adjuntora. Muitas coisas estão sendo compreendidas. Então há um desatar profético, né, que está sendo entregue para a Igreja Catedral da Família. E eu me alegro com a conquista, com a vitória dos irmãos. Eu digo que a vitória de vocês é a minha vitória, é a sua bênção. Eu me alegro com isso, com essa revelação. É algo muito grande. E esse projeto se culmina a partir de 2017. Serão 5 anos de crescimento ininterruptos. Me diz o Senhor que os bastidores desse ministério foi necessário parar para que tudo fosse organizado como eles foram para o cenáculo, me diz o Senhor, para que tivesse clareza da grande obra que seria executada naqueles dias.
Oremos por esse casal. Amor, sobe aqui, por favor. Levante suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos pelo ambiente, pelo momento profético, por esta igreja, meu Pai, que colocou desafios, não se furtou, meu Pai, em te buscar verdadeiramente, em consertar coisas aqui que não estavam lhe agradando, que eles, meu Pai, se prontificaram para um crescimento, meu Pai, ainda não visto. Deus, como um profeta, Senhor, nós abençoamos, meu Pai, esse casal, não que eles precisem da minha bênção, mas é a confirmação daquilo que o Senhor vos tem falado. Ora, Deus, nessa igreja tem muitos obreiros que serão levantados e muitos que chegarão, muitas igrejas serão abertas e muitas, meu Pai, que serão incorporadas, já abertas nesse ministério, meu Pai. Serão 5 anos de crescimento ininterrupto, diz o Senhor. Porque esse homem, meu Pai, ele diz: Senhor, eu já conquistei coisas pessoais, e agora, meu Pai, eu quero investir mais e mais no teu reino, na tua obra. Oh, meu Deus, que coisa linda! Ramadukou e essa. Deus, que seja feita a tua vontade nesse ministério, na vida do pastor Salmo, na vida da pastora Cássio, dos pastores desse ministério, dos membros, dos discípulos. Pai, que assim seja a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você confirma com alegria, dê um aplauso ao Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.